Olha, com certeza alguém já ouviu falar da tal refeição do lixo, o famoso cheat meal, né? É uma febre no mundo fitness, nas dietas, mas, assim, por trás daquelas fotos maravilhosas de comida, o que será que a ciência diz sobre isso de verdade? É isso que a gente vai investigar hoje. E pra gente ter uma ideia do tamanho do negócio, é só dar uma olhadinha no Instagram. A hashtag #CheatMeal recentemente passou de 4,3 milhões de posts. É muita coisa. Isso deixou de ser só uma estratégia de dieta, virou um fenômeno cultural, de verdade. E é aí que o papo fica sério. Será que essa tal refeição do lixo é só um truque inofensivo pra gente não pirar na dieta? Ou será que ela pode ser um gatilho para comportamentos alimentares bem perigosos? Vamos fundo nas evidências para entender isso melhor. Bom, para a gente responder essa pergunta, a nossa jornada vai ser a seguinte. Primeiro, a gente vai entender o apelo dessa escapada. Depois, vamos decodificar o que a ciência chama de pausas na dieta. Aí, a gente mergulha nas evidências, tanto do corpo quanto da mente. E no final, fechamos com a perspectiva de quem trabalha com isso. Bora lá. Então, vamos começar pelo começo, o apelo. Para a gente entender o impacto real da refeição do lixo, primeiro a gente precisa sacar por que ela ficou tão famosa, sabe? E como ela é praticamente glorificada nas redes sociais. Só que aqui a gente já encontra nosso primeiro grande desafio. Quando a gente vai olhar os estudos científicos, o termo refeição do lixo some, simplesmente não existe. Para entender a pesquisa de verdade, a gente precisa falar a língua dos pesquisadores. E isso, olha, exige muito mais precisão. Pois é, na literatura científica ninguém usa o termo refeição do lixo. Os pesquisadores têm nomes bem específicos para cada tipo de pausa na dieta e cada um desses nomes tem regras e objetivos completamente diferentes. E olha só que interessante, a gente tem basicamente 3 estratégias diferentes aqui. Tem a pausa na dieta, que pode levar semanas, tem o refeed, que dura alguns dias, e tem, claro, a famosa refeição do lixo ou dia do lixo. A diferença crucial aqui é o controle. As duas primeiras são super planejadas, têm metas de calorias, de macros, tudo certinho. Já a terceira é o exato oposto. Então se liga no ponto principal. Pausas na dieta e refeeds são coisas estruturadas, planejadas, com metas bem claras. Já a refeição do lixo se define justamente pela falta de estrutura. É o que a gente chama de ingestão ad libitum, ou seja, comer o que quiser, na quantidade que quiser, sem controle nenhum. E entender essa diferença, gente, é a chave para a gente conseguir decifrar o que as pesquisas dizem. Ok, agora vamos para a parte que eu sei muita gente está esperando. Aquela alegação popular de que uma refeição livre pode dar um gás no metabolismo que ficou mais lento por causa da dieta. Mas, será que isso é verdade? O que é que as evidências mostram? As duas grandes promessas são basicamente essas, né? Primeiro, que essas pausas ajudam a não perder músculo. E segundo, que elas combatem a tal da adaptação metabólica. Sabe? Aquele momento em que o corpo em dieta parece que entra em modo de economia e começa a queimar menos calorias. A pergunta é, funciona mesmo? E aí, quando a gente vai olhar os estudos, a resposta é, para ser bem sincero, confusa. Dá uma olhada nesses resultados. É uma bagunça. Alguns estudos não acham efeito nenhum no metabolismo, outros mostram até uma queda. E com a massa magra, a história é a mesma. Não tem um consenso científico claro sobre isso, de jeito nenhum. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que as evidências são, na melhor das hipóteses, inconclusivas. Sabe aquela ideia de que uma única refeição ou um dia comendo de tudo pode reverter semanas de adaptações hormonais e turbinar o metabolismo? Simplesmente não se sustenta com as pesquisas que a gente tem hoje. É provável que seja um tempo curto demais para causar um impacto de verdade. Tudo bem. Se os benefícios para o corpo são tão incertos, talvez o grande apelo seja psicológico, certo? Aquele alívio mental. Mas é aqui que a gente entra num paradoxo. Porque isso pode ser um alívio ou, na verdade, um baita gatilho para problemas bem maiores. E essa citação de um estudo resume perfeitamente o que a gente vê online. A refeição do lixo não é só sobre comer uma coisinha diferente. É sobre a exibição do excesso, sabe? Quase como uma medalha, uma recompensa por uma rotina super rígida. E a escala desse excesso é assustadora. Pensa só. Uma análise dos posts com a hashtag #CheatMeal descobriu que mais da metade deles, 54,5%, mostrava uma quantidade de comida tão absurda que clinicamente seria classificada como um episódio de compulsão alimentar.
E aí a gente vê legendas como essa, "Ops, eu fiz de novo", que são super comuns nesses posts. Elas ilustram um tema que os pesquisadores identificaram direto, a sensação de perda de controle. E essa sensação, gente, é uma característica central dos transtornos alimentares. E aqui que fica o grande alerta dos pesquisadores. Essa cultura da refeição do lixo pode acabar normalizando o exagero, pode imitar sintomas de transtornos sérios como a compulsão alimentar e a bulimia. E, no fim das contas, pode criar uma relação muito tóxica com a comida, onde ela vira só uma recompensa por dias e dias de restrição. Beleza. Então vamos juntar todas as peças. Para quem é estudante ou já profissional de nutrição, como a gente aplica essas evidências no dia a dia, na prática clínica, de um jeito seguro e eficaz? Então vamos lá, na prática. O que fazer? Primeiro de tudo, muito cuidado com as palavras. Chamar de flexibilidade planejada é uma coisa, chamar de lixo é outra, e pode ser bem problemático. É fundamental investigar o histórico de quem estamos atendendo. Lembrar sempre que a ingestão sem controle, a ad libitum, traz riscos psicológicos únicos. Tem que monitorar a resposta de cada um. E o que é crucial, educar sobre essa normalização da compulsão que a gente vê nas redes sociais. Então, para a gente resumir toda essa análise, sim, pausas na dieta, quando são bem estruturadas e planejadas, podem ser uma ferramenta útil, podem ajudar na adesão. O problema é o fenômeno cultural da refeição do lixo, com toda essa ênfase no exagero, no descontrole, na recompensa. Ela anda numa linha muito perigosa, acaba normalizando comportamentos que, na verdade, são sintomas de transtornos alimentares. E a gente termina com uma pergunta que fica para reflexão. Onde é que termina a flexibilidade alimentar saudável e começa um padrão de comportamento de risco? Essa linha pode ser muito, mas muito tênue. E saber identificar quando essa linha é cruzada para cada pessoa é talvez um dos maiores desafios clínicos da nutrição hoje em dia.